Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso curso de peças práticas para a carreira de delegado de polícia. Curso esse gratuito que nós já estamos fazendo, estamos na terceira aula. Tivemos uma primeira aula falando a respeito da fundamentação jurídica das peças práticas, uma segunda aula falando sobre a estrutura das peças práticas, citando as principais peças cobradas no concurso para delegado de polícia, portarias, despachos, representações e agora relatório final de inquérito policial, que foi a peça escolhida por vocês dentre aquelas de maior dificuldade nos certames para delegado de polícia. Lembrando que o relatório foi cobrado pelo menos em 3 ocasiões, delegado de polícia do estado do Amapá em 2017 para 2018, delegado de polícia do DF em 2009 e 2015. DF gosta de cobrar aí o relatório final de inquérito policial, mas realmente é uma peça bastante interessante para ser cobrada no concurso público, porque ela possibilita a extração de muito conhecimento jurídico do candidato. Veja bem, nós temos aqui para falar para vocês que quem nos acompanhou até aqui vai ter um desconto especial no nosso curso de peças práticas com correção individualizada para delegado de polícia do estado da Paraíba. Isso mesmo, correção individualizada, curso bastante legal que vai agregar muito no seu conhecimento aí. Aguarde até o final para você ter esse desconto. Olha só, relatório final de inquérito policial. Lembrando que o relatório final é justamente um instrumento que finaliza as investigações, que conclui as investigações e tem um condão de dar transparência àquilo que foi realizado pela polícia, ou seja, todas as providências que foram adotadas durante a investigação criminal. Elas deverão ser relatadas de forma minuciosa pelo delegado de polícia, inclusive aquelas providências que não foram concluídas, não foram efetivadas por algumas circunstâncias, devem ser justificadas, como a falta de oitiva de uma testemunha, porque estava viajando, por exemplo, você pode indicar a qualificação dessa testemunha para ela ser ouvida em juízo, como a juntada de um laudo pericial definitivo. Só imaginar o caso de droga, né? Para você lavrar o APF do crime de tráfico de drogas, por exemplo, você precisa de um laudo preliminar de constatação que aquele material apreendido é droga. Mas você pode concluir o inquérito policial e o laudo definitivo não ficar pronto ainda. Você pode relatar, remeter esse inquérito policial sem esse laudo definitivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso conceito de relatório final de inquérito policial. Aliás, conceito do Renato Brasileiro, né, um dos melhores doutrinadores aí da área de processo penal. O que ele nos diz sobre relatório final? Peça elaborada pelo delegado de polícia, de conteúdo descritivo, onde deve ser feito um esboço das principais diligências levadas a efeito na fase investigatória, justificando até mesmo a razão pela qual algumas não tenham sido realizadas, como por exemplo, a juntada de um laudo pericial ainda não concluído pela polícia científica. Um ponto importante aqui para perguntar para vocês, que é relevante no momento de você escrever sua peça prática. O delegado de polícia pode fazer juízo de valor no relatório de inquérito policial? Veja bem, olha que pergunta interessante. E por quê? Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer outra pergunta. O que vem a ser juízo de valor? Porque veja bem, quando a doutrina nos diz, e a doutrina clássica nos diz isso, é exemplo do Renato Brasileiro, deve a autoridade policial abster-se de fazer qualquer juízo de valor no relatório, já que a opinião delicti deve ser formada pelo titular da ação penal, o Ministério Público. Agora compreenda, a própria doutrina tradicional e clássica, ela nos diz que em uma situação o delegado pode fazer juízo de valor. E cita como exemplo, essa exceção, suposta exceção ao juízo de valor, o artigo 52, inciso 1 da Lei 11.343, de 2006. O que nos diz, professor, o artigo 52, inciso 1, está aí na tela para vocês, é a respeito da necessidade de o delegado fundamentar as circunstâncias da prisão, a conduta, a classificação do delito, a qualificação dos antecedentes, a culpabilidade, a gravidade concreta do delito em relação a quem foi preso com drogas. Então, olha só, quando tem um crime envolvendo tráfico de drogas ou consumo, o delegado deve circunstanciar quais foram os motivos que conduziram ele a classificar o delito como porte de droga para consumo, por exemplo, ou então tráfico de drogas. Para fazer isso, ele faz uma análise circunstanciada de diversos fatores aqui. Olha só o artigo 52, inciso 1. Findo os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito,
ou tráfico ou porte para consumo, né, gente? Em geral é isso. Indicando a quantidade, a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente, culpabilidade e gravidade concreta do delito. Então, primeiro ponto a ser destacado, o próprio artigo 52, inciso 1 da Lei de Drogas. Porque se cair aí para vocês um relatório final de inquérito policial cobrando algo relacionado à Lei de Drogas, ou porte para consumo ou tráfico de drogas, financiamento, qualquer modalidade de crime que esteja previsto ali na Lei 11.343 de 2006, lembrem-se do artigo 52, inciso 1 da lei, tá bom? Fundamente aí. Segundo ponto para ser ressaltado, justamente o que a doutrina entende por juízo de valor. Ora, o que a doutrina aponta como exceção à possibilidade do delegado fazer juízo de valor são justamente itens que dizem respeito aqui à análise jurídica do fato. Olha só o que está na tela para vocês. Olha só, pessoal, o que nos diz o artigo 52, inciso 1 da Lei de Drogas. As razões que levaram à classificação do delito. Isso é análise de tipicidade. Será que somente em relação aos crimes de droga deve o delegado de polícia fazer análise sobre a tipificação do delito? É evidente que não. É só imaginar o próprio flagrante delito. O delegado tem que classificar o delito, tem que fazer a tipicidade, tem que fazer análise da classificação do delito, inclusive para arbitral, não fiança. Né? A gente vê aqui o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Isso é analisado em todo crime de homicídio, se é crimes envolvendo facções criminosas. As circunstâncias da prisão também são analisadas, a conduta, a qualificação, os antecedentes. Isso deve ser feito pelo delegado de polícia, a culpabilidade, a gravidade concreta do delito. Ora, lá no requisito da prisão preventiva, quando fala que abala a ordem pública, eu não tenho que analisar a gravidade concreta do delito para fazer minha representação, eu não tenho que demonstrar ao juiz, ao Poder Judiciário, a gravidade concreta do delito como um dos requisitos ali da prisão preventiva. Outro ponto, excludentes de ilicitude. Aí eu tenho uma observação para fazer para vocês. A doutrina majoritária entende que o delegado não pode fazer análise das excludentes de ilicitude na fase da investigação, né? Se for uma prova objetiva, tudo bem, concorde com a doutrina majoritária. Agora, se for uma prova dissertativa, uma prova oral, uma prova de peça prática, eu sugiro fortemente que você fundamente posição contrária. Por quê? Veja só a seguinte situação. Imagine o policial militar, policial rodoviário, policial da polícia judiciária mesmo, ele se depara com a ocorrência e ele reage mediante injusta agressão do seu oponente, acaba levando esse oponente a óbito. Você vai lavrar um auto de prisão em flagrante delito contra o policial, estando ele em legítima defesa, a vítima do crime de estupro, que ela reage à ação do seu algoz e acaba levando ele a óbito. Você vai lavrar uma PF contra ela, o próprio oficial de justiça, que age no estrito cumprimento do dever legal, de ofício, ele entra na residência de alguém e cumpre um mandado de busca e apreensão mediante ordem judicial. Você vai autuá-lo por invasão de domicílio, por obra de autoridade, algo do tipo? Evidente que não, né? Estão todos aí em excludentes de ilicitude. Então, fundamente posição contrária e fundamente de maneira firme essa posição, porque você está prestando um concurso para delegado de polícia e deve defender essas prerrogativas. Isso vai ajudá-lo ali no perfil do candidato. Agora, é claro que isso tem que ser feito de maneira jurídica e de maneira técnica, tá bom? Erro de tipo, crime impossível, imunidades. É claro que tudo isso pode ser analisado aí no relatório final de inquérito policial. Então, nós não devemos confundir juízo de valor com análise técnico-jurídica dos fatos. A análise técnico-jurídica dos fatos tem previsão no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, que diz: o indiciamento privativo de delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e as circunstâncias, tá bom? Então, só para que fique bem claro, não confunda juízo de valor com análise técnico-jurídica dos fatos. Juízo de valor diz respeito a uma análise moral do que aconteceu. Isso realmente não deve ser feito, tá bom? Agora, análise jurídica é obrigação do delegado fazer essa análise jurídica, inclusive no relatório final de inquérito policial, para que fique bem claro para vocês. Joia! Lembrando aqui, entendimento do NUT, né? Falamos no começo da aula sobre o princípio da transparência. O que o NUT nos fala? Sobre relatório
assevera o Guilherme de Souza Nutti. A autoridade policial deve, ao encerrar as investigações, relatar tudo o que foi feito na presidência do inquérito, de modo a apurar ou não a materialidade, a autoria da infração penal. Tal providência é sinônimo de transparência na atividade do Estado de investigação, comprobatória de que o princípio da obrigatoriedade da ação penal foi respeitado, esgotando-se tudo que seria possível para colher provas destinadas ao estado da acusação. Então, também é uma maneira de alentar, inclusive, a vítima, os familiares, eventualmente, de uma vítima que foi morta num crime de homicídio, informando tudo o que foi feito, quais foram as motivações do crime, quais foram as diligências levadas a cabo para solucionar aquele crime. Tá bom? Relatório significa transparência. Aqui, citando para vocês, os principais dispositivos aplicáveis ao relatório. Temos, como sempre, né, os dois principais dispositivos, artigo 144 da Constituição, Lei 2.830 de 2013. Sempre. No Código de Processo Penal, temos o artigo 13b, que está suspenso, com eficácia suspensa, que fala sobre juiz das garantias e a representação do delegado para que o prazo seja estendido para a conclusão das investigações, o indiciado preso. O artigo 5º, o artigo 6º fala sobre as providências. O artigo 10, sem dúvidas, é o artigo mais importante quando nós estamos tratando do relatório final de inquérito policial. O artigo 11, que fala a respeito dos objetos apreendidos, devem ser encaminhados junto com os autos, então é uma providência importante para você colocar no seu relatório final de inquérito policial. A Lei 9296, artigo 8º, parágrafo único, tem um dispositivo interessante sobre a juntada aí dos autos apartados de interceptação telefônica. A Lei 11.343 de 2006, o artigo 52, que nós acabamos de ler com vocês. São dispositivos pertinentes serem lembrados no relatório final de inquérito policial. Beleza, o artigo 10, como eu falei, é o mais importante de ser falado, né? Artigo 10 nos diz: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Então tem um ponto importante para ressaltar com vocês. Geralmente, quando o examinador quer que você faça um relatório final de inquérito policial, fique atento em relação aos prazos, né? Então vai estar pertinho ali, se o indiciado estiver preso, do prazo terminar, e você tem que colocar no último dia do prazo, ou então o inquérito com investigado, indiciado solto, os 30 dias, ou então aqueles prazos especiais das leis especiais de droga, por exemplo. Então fique atento em relação ao prazo. Se tiver muita data no seu enunciado, fique atento que pode ser um relatório final de inquérito policial, tá bom? A gente vai perceber isso lá na prova do DF de 2009. Fique atento. Então, artigo 10, continuando, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. E tenha atenção em relação a isso, né? Prisão preventiva, de quando é contado o prazo? Nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias se estiver solto, mediante fiança ou sem ela. E o parágrafo 1º é o que fundamenta aí o relatório final de inquérito policial. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Um pequeno parêntese aqui. Em alguns estados, por questões de economia e de praticidade, a polícia judiciária envia os autos do inquérito policial não ao juiz, mas ao Ministério Público, por questões de realmente praticidade e celeridade. Mas não confunda, tá bom? A lei, ela tem previsão que os autos do inquérito devem ser encaminhados ao juiz competente. Então não faça o seu endereçamento, não direcione esse relatório final de inquérito policial ao Ministério Público. Deve ser direcionado ao juiz competente. Fique atento em relação a isso, tá bom? Beleza. E aqui o parágrafo 2º nos diz: no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Importante isso aqui também, pode ser que caia lá para você uma testemunha que não foi inquirida e você tem que indicar a qualificação dessa testemunha para ela ser ouvida em juízo. É evidente que você vai relatar o inquérito policial se já tiver aí prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria. Ou então, até mesmo se a conclusão do inquérito policial for pelo não indiciamento de determinada pessoa, porque não existem indícios suficientes, ou então pela tipicidade do fato que foi noticiado. Enfim, a conclusão depende do caso concreto, tá bom? Mas é possível que isso aconteça aqui, você relatar o inquérito policial sem ouvir todas as testemunhas. Beleza, o artigo 3b é um artigo que está com eficácia suspensa, né? Mas é bom ficar atento a ele, uma vez aí o STF decidindo a respeito, ele voltando à sua vigência.
tem o parágrafo 2º, que diz que se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, e aqui nós temos uma nova representação, né? Mediante representação da autoridade policial e ouvido do MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não tiver sido concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, fiquemos atentos aí em relação à decisão do STF sobre o artigo 3b, parágrafo 2º, que nós teremos uma nova modalidade de representação aí. Joia, vamos continuar. Artigo 11, também importante ser lembrado no relatório final de inquérito policial. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Então, senhores e senhoras, queridos, se vocês estiverem lá no relatório final de inquérito policial, um celular apreendido, um carro, droga, não importa, qualquer objeto apreendido, quando o inquérito terminar, esse objeto deve ser encaminhado junto com os autos do inquérito policial. Façam referência lá no relatório final de inquérito policial aos objetos que foram apreendidos e que eles estão sendo encaminhados junto com os autos. Beleza. Artigo 8º, artigo 8º da Lei 92, 96 de 96. Artigo muito importante também. Então, se tiver, por exemplo, uma interceptação telefônica ou também até uma captação ambiental, que vai seguir mais ou menos o mesmo regime jurídico, né? Está lá no artigo 8º-A, a gente tem que lembrar do artigo 8º, parágrafo único. Olha só, voltando para explicar rapidamente isso aqui. Quando é aberta uma medida cautelar, por exemplo, como a interceptação telefônica, nós, para que a defesa não tenha acesso a essas medidas que ainda estão em andamento, estão em investigação, nós abrimos autos apartados do inquérito policial. Então tem lá, inquérito policial número 10 de 2022 da Delegacia de Homicídios. De repente, eu preciso de uma interceptação telefônica. Eu vou abrir autos apartados que vão ocorrer em paralelo, né? Se a defesa quiser ter acesso, vai ter acesso aos autos principais, não aos autos que ainda estão sendo documentados. Nós chamamos disso de autos apartados. Então, quando eu termino o inquérito policial, esses autos apartados, onde a transcrição dos áudios, os próprios áudios estão sendo documentados na interceptação telefônica, imediatamente antes de terminar o meu inquérito policial, esses autos devem ser juntados nos autos principais e encaminhados a juízo. Então esse artigo 8º, parágrafo único, é importante de ser ressaltado também no relatório final de inquérito. Vamos dar uma lida. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Percebe? Justamente o que eu falei. Os autos correm apartado para a defesa não ter acesso a esses autos principais. De repente chega um advogado na delegacia e fala: doutor, estou com a procuração aqui, quero ter acesso ao inquérito número 10 de 2022 da Delegacia de Homicídios. Bem, eu posso negar acesso? Posso negar acesso aos elementos que ainda estão em produção. Mas se ele estiver junto dos autos principais, vai dar problema. Inclusive numeração de páginas. Então, eu vou dar acesso aos autos principais. Os autos apartados, para manter o sigilo das investigações, eu deixo aqui. Mas aí nos diz o parágrafo único. A apensação, ou seja, a juntada, né, somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial. E aí tem referência expressa ao artigo 10, parágrafo 1º do CPP, ou na conclusão do processo, que no nosso caso, ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos artigos tais do Código de Processo Penal. Então a parte que nos interessa é essa, tá bom? Se tiver interceptação telefônica, se essa medida tiver sido mencionada aí no seu enunciado, você faça referência ao artigo 8º, parágrafo único da Lei 9296 de 96. Beleza? Vamos seguindo aqui. Relatório final mais representações. Olha só. Temo que muita gente tem dúvidas, né? Até no nosso grupo de estudo lá, uma aluna perguntou a respeito disso. Posso fazer relatório final junto com alguma representação? Olha, tecnicamente falando, eu não acho muito correto. Por quê? Porque as diligências, as representações, elas pedem um provimento judicial em relação a uma matéria. E diante desse provimento judicial, eu posso ter alguns desdobramentos. Então não seria assim muito técnico eu pedir representação junto do relatório final de inquérito policial, porque não estariam concluídas ainda as investigações. Mas as bancas de concurso público, e também alguns colegas,
costumam fazer representações junto do relatório final de inquérito policial. O que você precisa ter em mente? Nem toda representação, por questões lógicas, podem ser feitas junto do relatório final de inquérito policial. Vou passar daqui a pouco para vocês uma tabelinha falando quais, assim, você pode representar aí no bojo do relatório final e quais medidas não tem sentido nenhum você representar junto aí do relatório final de inquérito policial, tá bom? Porque elas deixam expressamente, assim, induzem a crer que o inquérito não foi concluído ainda, que as diligências não foram esgotadas. Você só pode relatar o inquérito policial quando as diligências estão esgotadas. Então não teria sentido você representar, por exemplo, por uma busca e apreensão, junto do relatório final de inquérito policial, uma medida probatória. Eu preciso buscar alguma coisa, apreender para comprovar a autoria, ou a participação, ou então a própria materialidade do crime. Não tem sentido, percebe? Eu representar pela busca e apreensão, ao mesmo tempo que eu estou relatando o meu inquérito policial. Entenderam? Vamos lá. Aqui eu citei para vocês algumas representações que são cumuláveis com o relatório final de inquérito policial e outras não são cumuláveis. Bem, prisão preventiva. Olha só, quando eu peço a prisão preventiva, se eu já tenho todos os elementos de autoria e prova da materialidade delitiva de todos os envolvidos, e estão previstos ali os requisitos da prisão preventiva, então acaba sendo muito parecido com o relatório final de inquérito policial. Então, perceba, se tem só um autor no crime, tenho prova da materialidade delitiva, tenho um indício suficiente de autoria, eu posso representar pela prisão preventiva junto do meu relatório final de inquérito policial, tá bom? Então, é uma possibilidade. Inclusive, quando caiu prisão preventiva acumulada com relatório, caiu essas duas peças aí. Joia. Sequestro também faz sentido, medida assecuratória, né? Eu represento, não é uma medida probatória, é só para assegurar o bem, a indenização da vítima, enfim, para assegurar o patrimônio que é de origem ilícita. Então faz sentido eu pedir isso junto com o meu relatório final de inquérito policial. Medida cautelar diversa da prisão, mesmo raciocínio aí da prisão preventiva. Afastamento cautelar do servidor público, que não deixa de ser uma medida cautelar também, né? Diversa da prisão. Indisponibilidade de bens, incidente de sanidade mental, são medidas aí que fazem sentido de serem cobradas junto com o relatório final de inquérito policial. O que não faz sentido nenhum são essas outras medidas do lado direito. Olha só, não são cumuláveis com o relatório. Pelo menos no nosso entendimento não tem sentido algum cobrar uma peça dessa junto com o relatório final de inquérito policial. Quais são? Prisão temporária. Prisão temporária é uma medida que visa instruir o próprio inquérito policial. É uma medida instrumental do inquérito policial. Olha, se eu preciso identificar o autor de um crime, eu preciso da prisão temporária, a depender dos outros requisitos, não tem sentido eu relatar o inquérito policial ao mesmo tempo que eu peço a prisão temporária. Se é o resultado da medida que vai me trazer provas aí da autoria delitiva ou identificação do investigado, tá bom? Não tem sentido isso. Interceptação telefônica da mesma forma. Não tem sentido eu representar pela interceptação telefônica e relatar um inquérito policial. O resultado da medida ainda vai vir para mim. Como é que eu estou relatando o inquérito policial? Não tem sentido algum. Quebra de sigilo de dados telefônicos, infiltração policial. Ora, vou infiltrar alguém e o resultado da infiltração? Se eu já estou relatando o inquérito policial. Interceptação ambiental, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, ação controlada. Em regra, medidas probatórias, tá bom? Cautelares probatórias. Não tem sentido aí eu representar por essas medidas junto com o relatório final de inquérito policial. Prisão preventiva não é uma cautelar probatória, uma cautelar de natureza pessoal, mas o fundamento dela não é para comprovar nada. Fuga do local do crime, por exemplo, não precisa comprovar nada, só assegurar a aplicação da lei penal, ou então a instrução criminal. Então, tá bom? É diferente da prisão temporária. A prisão temporária visa instruir o próprio inquérito policial. As investigações não estão maduras ainda para serem relatadas, para serem concluídas, diferentemente da prisão preventiva. Beleza, espero ter sido claro nesse ponto, que é bastante importante de ser falado quando nós falamos do relatório final de inquérito policial. Beleza, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da estrutura do relatório final de inquérito policial. Vou inverter um pouquinho, vou ensinar primeiro o plano B, depois o plano A. Joia? Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou ensinar
a estrutura do relatório final de inquérito policial. Mas se der branco, na hora da sua prova, se der branco, você pode fazer um relatório final de maneira muito semelhante como você faz uma representação. Sim, coloca lá no começo o endereçamento, depois a referência do procedimento, um pequeno preâmbulo, coloca a narrativa dos fatos e aí você vai colocar as providências que foram adotadas. Tá aí a diferença, tá bom? As providências adotadas. Coloca a tipificação e indiciamento. Lembrando, quando que eu tenho que fazer o indiciamento no inquérito policial? Vou citar pelo menos 3 momentos que o indiciamento pode ser feito, tá bom? Olha só, pode ser feito no início do inquérito policial. Ora, quando o delegado lavra o APF, o que ele está falando? Que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Não é isso? É isso. Pode ser feito no curso do inquérito policial, quando, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 autores, eu consigo identificar só um deles, 3 pessoas cometem homicídio, mas eu consigo identificar apenas um autor do homicídio. Contra ele eu tenho imagens, tenho testemunhas, tenho prova de DNA, ou seja, a prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria em relação àquele autor. Já posso indiciá-lo no curso do inquérito policial, mesmo não tendo identificado ainda os outros 2? Sim, então o indiciamento pode ser feito no curso do inquérito policial, ou pode ser feito no final do inquérito policial, quando o relatório final do inquérito, então imediatamente antes de eu relatar o meu inquérito policial. Geralmente, muitos colegas fazem o indiciamento no bojo do relatório final do inquérito policial, já justificam ali de forma fundamentada quais são os motivos que conduziram a fazer o indiciamento, tá bom? Então, você pode abrir um tópico aí falando do indiciamento no seu relatório final de inquérito policial. Tipificação e indiciamento. Ou não, se não tiver sido indiciado o indivíduo por falta de elementos de autoria, ou então, se o fato for atípico, enfim, a razão que for plausível aí na sua peça prática, tá bom? Beleza, depois você faz um fecho da peça, vou ensinar esse fechinho daqui a pouquinho, local e data, delegado de polícia civil, tá bom? Primeira opção, então, vou dizer a segunda opção, né, o plano B, é você fazer o seu relatório de maneira muito semelhante às representações. Beleza? A mesma estrutura praticamente. O que eu vou colocar aí? Esses pontos estão de verde para você. Providências adotadas, tipificação e indiciamento, eventual representação, que pode ter também junto do relatório final, né? De repente, relatório final mais uma prisão preventiva, e nesse caso vou fazer o pedido ali no finalzinho. Fecho da peça, local e data, delegado de polícia civil. Beleza? Semelhante às representações. Ou então eu posso fazer o relatório de maneira mais estruturada. Tem essa estrutura básica, né? Um cabeçalho, um preâmbulo, o nome da peça, relatório final, se houver acumulação. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou mostrar o modelo para vocês, tá? Narrativa circunstanciada dos fatos, providências adotadas, tipificação e indiciamento, eventual postulação, fecho da peça, local e data, delegado de polícia, unidade policial. Professor, me mostre o modelo, quero ver o modelo. Não tem problema, vou mostrar o modelo agora para vocês. Eu sei que a aluna adora o modelo, tá bom? Agora é bom que vocês consigam raciocinar essa estrutura, mas o modelo eu vou mostrar agora para vocês. Olha só como é que fica o modelo do relatório final de inquérito policial. Como nós faríamos um relatório final de inquérito policial nessa estrutura básica que nós acabamos de falar para vocês, conforme esses 10 itens aqui do relatório final de inquérito, naquele nosso esquema 7, 8, 9 e 10. Primeiro ponto, esse cabeçalho aí, né? Nós colocamos o que no cabeçalho, professor? Inquérito policial, número tal, ano do inquérito policial, unidade policial, a vítima, quem são as vítimas, ou quem é a vítima, os indiciados ou o indiciado, incidência penal, delegado de polícia. Fica esteticamente bonita a sua peça se ela começar dessa forma, tá bom? Um pequeno cabeçalho aí, você coloca essas informações. Logo em seguida, você vai fazer um pequeno endereçamento junto com o preâmbulo. Olha só, em decorrência de notícia crimes por meio do boletim de ocorrência número tal, o qual narra, você vai citar o fato criminoso de maneira sintética, após tantos dias, tem que ficar atento em relação ao prazo do inquérito policial, estando finalizadas as investigações, e aí você coloca a fundamentação jurídica do relatório final de inquérito policial. Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 10 do CPP, apresenta-se relatório final de inquérito policial. Mais alguma cautelar, se for o caso. Pode ser prisão preventiva, sequestro, que não pode ser aquelas cautelares que não fazem sentido de serem feitas junto com o relatório final de inquérito policial. Aquelas representações, né, que não fazem sentido algum, como busca e apreensão, prisão temporária, nós falamos agora há pouco. Beleza, das circunstâncias apuradas. Vai narrar o fato de maneira sintética, já lembrando daquilo que eu falei para vocês sobre a argumentação jurídica, colocando elementos jurídicos na sua narrativa dos fatos, economizando inclusive espaço na sua peça prática.
Coloque em seguida as providências que foram adotadas. Exemplo de algumas providências podem ser colocadas aqui. E o relatório não tem que narrar de maneira minuciosa o que foi feito. Exemplo dessas providências. Em obediência à legislação e visando solucionar por completo a infração penal, foram adotadas as seguintes providências. 1. As vítimas foram inquiridas no dia tal, ocasião em que narraram. Em síntese, narram o que elas falaram. Foram anexados aos autos o laudo pericial. Representou-se perante este juízo pela busca e apreensão domiciliar. E após seu cumprimento, apreendeu-se tais e tais objetos. Com fulcro, com objetivo, com SPEC, com fulcro, com base no artigo 11 do Código de Processo Penal, encaminhe-se, junto com os autos, a arma apreendida na residência do indiciado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos, conforme termos florestais. Você pode narrar, em seguida, quais providências não foram possíveis de serem efetivadas. Por exemplo, não foi possível a oitiva da testemunha tal, já qualificada nos autos, em razão da sua ausência desta comarca até a presente data, pois se encontrava em viagem ao exterior, com data de retorno prevista para o dia tal, conforme certidão nos autos. Item da tipificação e do indiciamento, né? Item 6. Olha só, por que é importante você colocar a tipificação e indiciamento nesse momento? Porque logo em seguida a gente vai indiciar o indivíduo. Então, se você tipifica antes, fica mais fácil fazer essa coesão do seu texto. Você tipifica, logo em seguida você vai indiciar aquele indivíduo ou aqueles indivíduos como incursos nas penas que você acabou de narrar os motivos, as circunstâncias, a fundamentação jurídica do seu indiciamento, tá bom? Isso se o indiciamento for feito no bojo do relatório final de inquérito policial, que ele já pode ter sido feito. Inclusive, uma das dicas para fazer o relatório final de inquérito policial é justamente essa, né? Se a questão narrar que o indivíduo já foi indiciado. Ora, se ele já foi indiciado, restam aí pelo menos duas possibilidades plausíveis. Prisão preventiva, porque os requisitos são muito parecidos, e o relatório final de inquérito policial. Se ele já foi indiciado, quer dizer que eu já tenho indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva. Logo, eu não preciso fazer nenhuma outra diligência de natureza probatória, tá bom? Eu logo penso no relatório final de inquérito policial. Beleza. Então, exemplo de uma redação para o indiciamento. Forte nos elementos de informação e provas colacionadas, após análise técnico-jurídica do fato, nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830, indicio fulano de tal e ciclano de tal como incursos nas penas dos artigos ou do artigo tais e tais do Código Penal ou da legislação extravagante. Representação pela decretação da prisão preventiva, que é a nossa eventual postulação, né? Eventual representação no bojo do relatório final de inquérito policial. É só lembrando que como você já tipificou o crime, como você já fez o indiciamento, então resta pouca coisa para ser falada na prisão preventiva. Fique atento em relação a isso, tá bom? Por causa do espaço, por conta do espaço. Então você pode fazer uma fundamentação um pouco mais sucinta se você estiver fazendo relatório final de inquérito policial mais prisão preventiva. Olha só. Pela narrativa dos fatos e sua análise jurídica, conforme já expendido a Lures, é possível perceber de forma clara que estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, nos termos dos artigos 13, inciso 4, 282, parágrafo 2º, 311, 312 do Código de Processo Penal, quais sejam fumus comissi delicti e periculo libertatis, medida em que o investigado empreendeu fuga do local após o cometimento do delito, bem como ameaçou testemunhas importantes. Ademais, tratam-se de fatos contemporâneos, artigo 315 do Código de Processo Penal, né? E não se mostram adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Artigo 282, parágrafo 6º, motivo pelo qual se representa pela decretação de sua segregação cautelar preventiva, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Olha só que fundamentação sucinta e suficiente em carga jurídica aqui, né? Colocamos todos os dispositivos pertinentes do Código de Processo Penal aplicáveis à prisão preventiva. Beleza, fecho da peça. Como a gente deve fechar nosso relatório, acabar, encerrar a peça, relatório final de inquérito policial? É o relatório que segue junto com os autos do presente procedimento para análise do Poder Judiciário e do Ministério Público, de forma a subsidiar eventual deflagração da ação penal. É o nosso item número 8. Você não vai colocar fecho da peça, né? Mas somente essa frase ou então uma frase semelhante a essa.
Local e data, delegado de Polícia Civil ou Federal, unidade policial é o nosso item 10. Percebem aqui, nossa estrutura 7, 8, 9, 10, o 10 do relatório final de inquérito policial, nós temos todos esses itens para colocar, mas é bem prático essa maneira de fazer o relatório final de inquérito policial, com essa estrutura, tá bom? Beleza. Relatório final de inquérito policial pode finalizar com o indiciamento, quando a prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, já falei sobre isso com vocês, ou sem indiciamento. Por exemplo, quando o fato é atípico, quando há prova da materialidade delitiva, mas não existem indícios suficientes de autoria, como é o caso de um homicídio de autoria desconhecida, ou então qualquer crime que tenha autoria desconhecida. Extinção da punibilidade, por exemplo, o autor do crime morreu, vai fazer o que? Vai indiciar o morto? Evidente que não, o inquérito policial vai ser concluído sem indiciamento. A autoria está certa, mas não houve indiciamento. Excludente de ilicitude, já falei para vocês que é um pouco controverso, mas se você fundamentar bem, você pode deixar, já cansei de fazer isso, viu? Deixe de indiciar, porque não houve crime, já que o segundo elemento do conceito analítico de crime não está presente, a ilicitude, houve excludente de ilicitude. Pode ser feito, justifique bem e faça aí no seu relatório final de inquérito policial. Pessoal, então, muito conteúdo, gostaram das nossas aulas, falamos bastante coisa para vocês, né? Nesses nossos 3 dias aí de dedicação intensa às peças práticas de delegado de polícia. Só lembrando que nós temos um curso muito mais extenso do que esse, né? Um curso com muito mais conteúdo, apesar desse curso ter sido bom, mas tem um tempo limitado. Nós temos um curso muito completo de peças práticas. E agora, conforme prometido, temos uma promoção especial para quem nos acompanhou até aqui, Delegado de Polícia do Estado da Paraíba, reta final, tá bom? A gente tem um curso com correção individualizada. E a gente sabe que a correção individual faz toda a diferença no momento de fazer a peça prática, porque a gente anota os detalhes, a gente verifica os requisitos das peças práticas, a fundamentação jurídica, se está correta, a capacidade de argumentação do aluno, o uso do espaço corretamente, enfim, todos os requisitos conforme o edital do concurso público. Curso totalmente direcionado para o concurso público da Polícia Civil do Estado da Paraíba para delegado de polícia. São 4 simulados com correção individual. Além disso, você tem acesso a todo um conteúdo de peças práticas. Se você tiver dúvida em qualquer peça prática, são 15 modelos de peças práticas com explicação detalhada. Se você tiver dúvida em qualquer modelo de peça prática, só ir lá na aula específica da sua peça prática que você tem dúvidas, assistir a aula e tirar a sua dúvida para fazer a melhor peça prática possível. Vários modelos de peças práticas também. Então, só recapitulando, são 4 simulados com correção individual, 10 simulados com autocorreção e explicação de 15 peças práticas. Realmente, esse curso reta final está muito bom. É claro que talvez não dê tempo de você assistir todas as aulas nesse curto período, mas se você tiver dúvidas específicas em qualquer peça prática, nós temos lá explicação de 15 peças práticas para vocês. Tá bom? Joia, nós temos aqui o início, vai começar hoje, 17/1, e são 30 vagas. Né? A gente só pode atender um número limitado de alunos por conta dessa atenção individualizada, tá bom? São 30 vagas apenas. Matrículas aí com esse desconto especial de 30% até o dia 19/1. Joia? O cupom, se você quiser usar, Delta PB 30%. Joia? Aqui está o link para você do nosso curso de peças práticas reta final. É só clicar aí e aproveitar esse super desconto. Muito obrigado pela sua confiança, espero que tenha sido enriquecedor para vocês, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo a respeito da nossa aula. Nós temos diversos aí cursos que nós aprofundamos com mais detalhes, outras peças práticas que eu tenho certeza que fará diferença aí no seu estudo. Mas de qualquer maneira, foi um enorme prazer para mim estar compartilhando um pouco o que a gente sabe de peças práticas e aprendendo junto com vocês nesse período aqui. Forte abraço, sucesso, espero que vocês aproveitem o nosso curso reta final, são realmente vagas limitadas, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.